Políticas públicas arquivísticas e princípios autores e processo. Introdução. Políticas públicas arquivísticas é um tema frequentemente num certo discurso oficial presente em vários países na legislação, nos relatórios e nos planos de trabalho de arquivos públicos, etc. De certa forma, a incidência desse discurso, especialmente nos últimos 10 anos, promoveu a naturalização do tema, acirrada por uma escassez de reflexões mais profundas a respeito. Falando sobre a necessidade de políticas públicas arquivísticas, procuraram ensinar a respeito mas encontramos este tema aprofundado na literatura arquivística, ou então entendermos a reconhecê-lo e associá-lo a um conjunto de prescrições que colidem diretamente com a dinâmica do modo político. Nessa circunstância, a política arquivística tende a ser muito mais do que uma peça de retórica do que uma realidade de plasma a partir de princípios e ações de autores concretos. Além disso, ainda a intimidade, o tema de política pública arquivística vem encontrando um espaço cada vez maior com o objetivo de pesquisar na arquivologia. A política arquivística é reconhecida na sua complexidade e variadas formas a ser conceituada e operacionalizada a este que permite então apenas no cotidiano de nossas instituições de serviços arquivísticos, mas também é cada vez mais no ensino, na investigação, nos nossos congressos e certamente nas inquietações das instituições arquivísticas que possam, nos parâmetros para os seus norteadores políticos num curso que voltem a voltar-se para o tema pela primeira vez, as quais possíveis razões para esses interesses crescentes pela política pública e na informação de nossos casos, pelas políticas públicas e arquivísticas. De um lado, sugere a Unesco, desde os anos 80, que o sucesso dos mega sistemas racionais de informação e de um outro comprovação de um sistema de programas ou ações de informações tende nas melhores resultados quando precedidos pela formulação e implementação de políticas informacionais. Nos anos 90, dos fenômenos talvez que tenham contribuído também para uma maior preocupação as políticas públicas informacionais. Um deles é a ampliação de novos modos de produção, conservação e uso de informação sobre a crescente utilização de tecnologias da informação e comunicação, mesmo por países do capitalismo periférico com as maiores dificuldades de acesso de tecnologias informacionais e comunicação, não ao mundo do impacto de organizações e, é claro, a administração de políticas. Não é por acaso o tema de documentos eletrônicos e das novas formas ou uso de informações arquivísticas do ambiente da web que tem ocupado tanto a agenda arquivística como internacional. Outro aspecto influi na ampliação do debate sobre as políticas públicas informacionais e sobre os últimos anos. Os novos parâmetros de gestão de política e ciência de informação mostraram a necessidade ser necessários a esses novos delineamentos, vêm emergindo, entre outros aspectos, a partir da experiência recente de governo eletrônico
do conhecimento, a gestão da inteligência, mais a administração públicas, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema. Que droga! Um deles é a ampliação de novos modos de produção e conservação de informação sobre a crescente utilização de tecnologia da informação e de comunicação, mesmo em países com aparelhos periféricos de maiores dificuldades ao acesso à tecnologia da informação e comunicação. Há um profundo impacto de organizações e, é claro, a administração pública. Por acaso, o tema de documentos eletrônicos e de novas e de formas novas de uso arquivístico do ambiente vem como ocupando tanto a agenda arquivística como internacional. Ou outro aspecto influi em ampliação do debate sobre políticas públicas informacionais refere-se dos anos novos parâmetros de gestão de política científica e informações mostrando-se necessários. E nestes delineamentos vem emergindo, dentre outros, a partir da experiência de recentes governos eletrônicos sobre gestão do conhecimento, a gestão da inteligência nas administrações, além de pesquisas acadêmicas sobre o tema. E outro aspecto importante sobre as novas abordagens do tema são as transformações que vêm ocorrendo no Estado, especialmente na América Latina, a partir dos anos 90. Vivenciamos o modelo neoliberal como norteador de políticas de diminuição do Estado, de novos métodos, de relacionamento nem sempre eficientes de organizações e políticas. Este modelo caracterizando a sua vilanização nos estados e endereçamento do mercado, o regulador de relações sociais comprometeu, eh, comprometeu, comprometeu fortemente as políticas públicas em geral, mais recente e constantemente do conhecimento, até os exemplos de organismos internacionais. Que o modelo neoliberal esgotou-se e o que antes de consenso não é o mais. O saldo informacional resultante da privatização, o que então consideramos uma estratégia administrativa pública, impulsionou o débito histórico do Estado em relação à sociedade. Ainda e outro aspecto importante em nossas novas abordagens do tema são as transformações que vêm ocorrendo no Estado, especialmente na América Latina, a partir dos anos 90, vivenciando o modelo neoliberal por um norteador político a diminuição do Estado e novos métodos de gerenciamento nem sempre eficientes das organizações públicas. Esse modelo Este modelo, caracterizado pela vilanização do Estado, endereçado no mercado regulatório de relações sociais, comprometeu fortemente a política pública, em geral o mais recente e constante conhecimento. Até o organismo internacional do modelo neoliberal esgotou-se antes mesmo do consenso. Já não é mais o mesmo. O saldo informacional resultante da privatização de funções. Até que então era considerada estratégica da administração pública, ampliou-se o débito histórico do Estado em relação à sociedade.
Ainda no caso da América Latina, o reencontro com a democracia e a discussão a direito à informação forneceu alguns casos de um debate renovador sobre a função dos arquivos como recurso social, como tais políticas públicas arquivísticas que ganharam maior espaço e reflexão da conscientização. Vale lembrar que diversos aspectos Vale lembrar que diversos outros aspectos da vida social constante recentemente uma maior preocupação com as políticas públicas. Essas tendências refletem a emergência de novos valores culturais, políticas como a busca para transparência e decisões e de maior destinação entre o público e privado. O território político da análise política é também uma área de conhecimento de matriz anglo-saxônica, oriunda da ciência política com caráter multidisciplinar para trata-se de um conjunto de conhecimentos proporcionado por diversas disciplinas de ciências humanas, utilizando para buscar e resolver analisar problemas concretos em política pública. Segundo De Apud da Guiniano 2002, fazer a política é descobrir os governos que fazem e por que fazem e que diferença isso faz. A descrição e a explicação das causas, das consequências e da ação do governo. A análise das políticas conforme William Vadesky apontou também de interpretar as causas e as consequências da ação do governo, em particular o valor e a sua atenção ao processo da formulação de política. Como é que vocês? As políticas tendem a serem compreendidas como estado em ação, ou seja, estado implantado em um projeto de governo. Trata-se de ação procedentes de autoridade adotada do poder político e da legitimidade governamental que afeta um ou mais setores da sociedade. Lully surge uma perspectiva cognitiva, entender que o Estado como um lugar de privilégio, no qual complexas sociedades modernas são colocadas num problema crucial de sua relação com o mundo, através da construção de paradigmas ou de referências. O instrumento da e derivam e fornecem a ação social e aos espaços do sentido do interior dos quais os grupos sociais vão interagir conforme digno. A política é construída de um conjunto de medidas concretas que formam a sua substância, anunciada claramente os seus objetivos e metas, normalmente implicada com uma série de decisões. Decidir exige problema. Decidir se deve tentar resolver. Decidir a melhor maneira de resolver. Subtrates. Por isso, uma política pública deve ser amplamente identificada enquanto tal e comunicada à sociedade civil. Em relação à sociedade do Estado, o grau de distanciamento e aproximação das formas de utilização
não de canais de comunicação entre diferentes grupos de sociedade e os órgãos públicos. Reflete e incorpora fatores culturais e estabelece contornos com as próprias políticas passadas para a sociedade. Indiscutivelmente, as organizações do poder de pressão, articulação de diferentes grupos sociais no processo de estabelecimento e reivindicação das demandas não fazem fundamento com as conquistas novas e quais amplos direitos sociais e compórdios do exercício da cidadania. A existência de textos legais que regulamentam a atividade governamental não basta para a identificação do seu política pública. Por outro lado, sempre permite um conjunto de projetos de leis e ações que, que, que caracterizamos como política e é só entendida como anunciada pelo governo. Uma política pública é necessariamente um processo dinâmico sujeito a alterações de diversos e por isso a importância da sua avaliação para o discurso dos autores, de forma de favorecer as inevitáveis modificações e sobre ao longo do tempo. De Gânimo aponta que alguns elementos que partilhamos, compreendemos e amplitude do conceito de política pública. A distinção entre a política e a decisão. A política é gerada por uma série de interações e decisões mais ou menos conscientes de diversos autores sociais e não somente nos tomadores de decisão. A distinção entre política e administração. O que é política envolve tanto a intenção quanto a comportamentais, tanto a ação como a não ação, o que preliminar dos impactos não esperados e os propósitos que podem ser definidos se este por de racionalização e o que é o processo estabelecido ao longo do tempo que envolve relações intra ou interorganização é estabelecida no âmbito governamental, mas envolve múltiplos autores. É definida como subjetivamente segundo as visões conceituais adotadas. Da mesma forma, vale ressaltar que alguns pontos de declaração por Miller a existência de um novo conjunto de medidas concretas, a iniciação de políticas públicas num quadro geral de ação que afirma que nunca é uma ação isolada. Toda política pública possui sempre um político e objeto definidos. A política pública e de informação. A literatura aos estados não dispõe de um quadro conceitual mais sobre políticas públicas de informação. Normalmente, essa literatura ignora aspectos teóricos, metodológicos da análise de políticas públicas. A noção de política de informação tem de ser naturalizada para distinguir as diversas ações dos processos no campo informacional de arquivos, biblioteca e internet, tecnologia, informação, governo eletrônico, sociedade de informação, ciências e tecnologias. Um conjunto de decisões governamentais em um campo de informação
não resulta necessariamente da constituição de uma política de informação. Uma política de informação é a soma de determinado número de programas de trabalho, sistemas e serviços. É necessário que definir o universo geográfico, administrativo, econômico, temático, social e informacional a serem contemplado pela política de informação. Dessa forma, devem ser previstos diversos autores do Estado, da sociedade envolvidos na elaboração e a implantação de controle de avaliação dessas políticas. A política de informação, norteada por um conjunto de valores que atuam como parâmetros balizadores de formação de execução, podem difusas no ambiente de outras políticas públicas, mas não implícita. O Estado democrático é o princípio incompatível com a política pública saudável. A educação, a habitação e a informação que não sejam explicitados em alguns elementos que tendem a estar presentes em políticas públicas de informação. O alcance ao conceito da informação, a identificação da política da informação, o alcance à ação do Estado, sociedade, Estado, ações, sociedade, Estados. O equilíbrio da entidade normativa e operacionais na sua execução, a relação política da informação das demais políticas públicas, ou seja, sua transversalidade. A política oculta, política de saúde, políticas de educação, política de transporte, política de meio ambiente, política econômica, etc. A participação dos diversos autores sociais que são contemplados por essas políticas de informação, políticas públicas e arquivísticas. De forma sintética, entende-se por políticas públicas arquivísticas um conjunto de premissas e decisões de ações produzidas pelo Estado, inseridas nas agendas governamentais em interesse social, contemplam diversos aspectos administrativos, legais, científicos, culturais e tecnológicos relativo à produção, ao uso, da preservação e informação arquivística de natureza pública e privada. Políticas públicas arquivísticas podem ser setoriais, em função da caracterização da produção dos órgãos, tipologia, utilização, demarcação administrativa, etc., que pode apresentar configuração nacional, regional ou local. Espera-se qualquer circunstância que apresentam isso a um grau de transversalidade, ou seja, intenção com outras políticas, e tendo vista na importância da informação para a execução de cada uma delas. Entre outras palavras, as políticas públicas na área de saúde, ciência e habitação, que contam como fatores de influência aos seus resultados, com diversos impactos da política arquivística, da atuação de organizações governamentais naqueles áreas. Um aspecto muito frequente e confunde a legislação arquivística com as políticas arquivísticas. A legislação arquivística fornece elementos à política pública, mas não é entre si uma política. Muitas vezes a legislação arquivística tende a ser considerada um marco zero de uma nova era arquivística, e é compreensível e tal expectativa já uma legislação adequada, concebida para ser um poderoso instrumento em favor de uma gestão e de uma preservação de arquivos. A visibilidade dessa legislação que teria a se comprometer que for simultaneamente instrumento do objeto de uma política arquivística, como assinala o TIE da existência da lei da aplicação da legislação, a ser confundida e ação concreta. As políticas arquivísticas no quadro político República da Informação. Política pública arquivística constitui
uma dimensões de políticas públicas informacionais. Em realidade observada, e é possível detectar situações nas quais as políticas públicas arquivísticas são concebidas, é, implementadas normalmente sem muito sucesso, ignorando-se as demais políticas públicas de informação existentes. Das mesmas são as frequentes situações políticas públicas de informação, muitas vezes no nível nacional, que desconhece pelo completo e particularidade do universo arquivístico. Em alguns casos, por exemplo, a política arquivística é política do governo, eletrônicos são conhecidos e desenvolvidos como pertencentes de um universo paralelo. Iniciativas que pedem com essa ausência de interface, especialmente no campo da arquivística, normalmente menos visível daquele relacionamento em questões inerentes aos projetos do governo eletrônico. As dimensões de técnicas e políticas, essas ações resultantes das decisões que constituem políticas arquivísticas revestem-se, na maioria dos casos, um caráter técnico-científico. Políticas existem mais para responder a um problema político do centro dos arquivos. Isso pressupõe, inicialmente, a necessidade de identificar e analisar esses problemas. Reconhecer existe um conjunto de conhecimentos simultaneamente técnico-científico, e assim a demanda de um plano de classificação de documentos amplamente de qualidade da gestão do organismo governamental é um problema político. A decisão de produzir e implantar um plano de classificação dos documentos também é, por isso, um recurso técnico-científico referido à teoria arquivística, cuja qualidade e concepção compromete a aplicabilidade de técnicas com graves da consequência política. As dimensões políticas e técnicas encontram-se, portanto, visceralmente associadas desde a concepção e a execução de suas diversas facetas. A frequente associação entre as concepções políticas arquivísticas e o Sistema Nacional com o local regional dos arquivos. Fundação da História Tavares recomenda, por exemplo, que países como Chile, Paraguai e Uruguai adotem um Sistema Nacional de Arquivos que articule e normalize políticas arquivísticas nacional. Sobre tal concepção, o sistema anterior da política é instância controlável pelo sistema. No plano mais geral, a mesma perspectiva é assumida como modelo, analisando a política da informação na América Latina ou do Caribe, como seja a compreensão teórica e operacional da política informacional que parece ser inevitavelmente associada, sem justificativa para tal. Essa concepção sistêmica, nesse sentido, diversas iniciativas têm fracassado, porque sistemas arquivísticos são produzidos e não causa políticas arquivísticas. A política arquivista tende a ser interferência pelo sistema arquivístico desde o seu efetivamente que funcione. O sistema, nesse caso, é o modelo de gerenciamento entre o que podem ser tornados como ferramenta de condução para políticas arquivísticas, seja qual for a anatomia do sistema ou da rede de programas de ação, na sua concepção de operalização que decorre da política arquivística, levando em todos esses aspectos e conta sobre ele, tentando transcender a dicotomia entre as dimensões políticas, técnico-científica, no que a política da pública arquivística que tem origem dos esforços na sua formação, implementação e avaliação.
Alguns aspectos merecem ser contemplados se quisermos nos aproximar de uma resposta à questão. De imediato, um aspecto relevante em relação ao estado da sociedade no âmbito no qual concebidas as execuções políticas públicas, quando as políticas envolvem o tema cujo alcance social aparece mais evidente no conjunto de atores do estado da sociedade e não a tarefa menos complexa. É. Porém, parece ser favorecida da visibilidade do universo em questões envolvidas